discurso mitológico carecia de um rigor sistemático, mais racional, que pudesse fornecer de maneira satisfatória explicação para as coisas. O segundo ponto diz que os mitos buscavam explicar as mais diversas questões que inquietavam aos homens. Os mitos associados à explicação do surgimento do cosmos são chamados de cosmogônicos. Então temos aí dois pontos. O primeiro é a reafirmação de que os mitos buscam explicar as questões que inquietam desde sempre a humanidade, aquelas questões que também impulsionaram a filosofia, como explicar o que é o mundo, o que é a vida. E o segundo ponto diz respeito à ideia de que os mitos da criação, assim chamados, aqueles mitos que, portanto, se propuseram a explicar de que maneira o cosmos surgiu, de que maneira o universo surgiu, lembrando que cosmos era a maneira que os gregos chamavam universo. Então, essa tentativa de explicação sobre o que é o cosmos e como surgiu o cosmos, principalmente como surgiu o cosmos, a gente chama de cosmogonia. E daí a afirmação de que os mitos da criação são cosmogônicos. Bem, aqui há mais características do mito. Primeiro ponto, a gente acabou de ver que a cosmogonia tem a ver com um conjunto de mitos da criação que buscavam dar respostas sobre a origem do cosmos. E aqui, especificamente, a cosmogonia é o tipo de discurso que busca não falar simplesmente do cosmos, mas falar da sua origem, do seu início. Daí a importância dos mitos da criação. Temos o segundo ponto aqui, que afirma que, além dos mitos cosmogônicos, existiam os mitos que explicavam que o cosmos era eterno e, portanto, não possuía um início temporal. Aqui temos o fato de que na antiguidade não havia apenas a noção de que o cosmos, ou universo, teria sido criado por alguma divindade, mas que o universo era eterno e dessa forma todos os seres mitológicos eram produzidos, eram engendrados pelo cosmos. Não eram os seres mitológicos que eram eternos, mas sim, nessa ideia, o cosmos. Então, o cosmos, sendo eterno, sempre existiu, e no cosmos, os seres mitológicos, como os deuses, os semideuses e os heróis, inclusive os próprios mortais, foram produzidos pelo cosmos e no cosmos. Próximo ponto: quem possuía autoridade para proferir o discurso mitológico na antiguidade era a figura do poeta. Então, se o filósofo detinha autoridade para falar em nome da filosofia, o poeta teria a autoridade para falar através da mitologia. Os poetas eram considerados, na Grécia Antiga, seres iluminados pelos deuses, e daí sua autoridade em proferir o discurso mitológico. Então, dessa forma, quem tinha, na Grécia Antiga, esse poder para falar sobre as coisas em nome do mito era exatamente o poeta. Próximo ponto: o mito possuía uma relação intrínseca com a religião politeísta grega. A religião na Grécia era cívica. A religião politeísta implicava a adoração de vários deuses na Grécia Antiga, o que significa dizer que não havia uma unificação espiritual em torno dos mesmos deuses, por todos os povos gregos. Além disso, era comum a visão de deuses antropomórficos, ou seja, deuses dotados de qualidades e de defeitos humanos. Bem, esses pontos que mencionamos aqui, primeiro, a crença de que o universo é eterno e anterior a todos os deuses, e em segundo lugar, a crença de que os deuses possuíam defeitos como a ira, a ganância, a prepotência, que normalmente é visto na nossa cultura como defeitos. Essas crenças da religião politeísta grega diferem fundamentalmente das crenças cristãs, crenças estas que estão espraiadas na nossa cultura, né? Por exemplo, a crença cristã de que Deus ele não é constituído de defeitos. Deus ele é perfeito e, como tal, ele não possui qualquer tipo de defeito. Então, isso difere largamente
da cultura da Grécia Antiga, né? Que, primeiro, tinha essa visão de deuses, que existiam vários deuses. Segundo ponto, a religião cristã entende que Deus constituiu todo o cosmos, todo o universo, né? E na Grécia Antiga havia a crença de que o universo era eterno e os deuses eram engendrados pelo universo. E, em terceiro lugar, essa ideia de que na Grécia Antiga os deuses eles possuíam defeitos. E na cultura cristã, na nossa cultura, não há essa ideia, né? Bem, vamos nos ater agora a algumas condições históricas e culturais que impulsionaram o surgimento da filosofia. A princípio, é preciso ressaltar, de uma certa forma, por uma certa ótica, a filosofia rompe com o discurso mitológico, na medida em que a filosofia é contraposta a um tipo de discurso que recorre a seres sobrenaturais para entregar respostas plausíveis para as questões humanas. Em vez de recorrer ao sobrenatural, como fazia a mitologia, a filosofia passa a buscar na natureza, e não no sobrenatural, fontes de respostas. Assim, do ponto de vista histórico, a mitologia ela perdurou, pelo menos como discurso explicativo, ela sozinha até o século VI a.C., que é o século exatamente de fundação da filosofia. No século VI, então, há a constituição da filosofia e para sua constituição houve alguns fatos, alguns eventos históricos que ajudaram nessa fundação. Então, o primeiro ponto, primeira condição histórica foi a valorização do alfabeto para fins de registro. Segundo ponto, segunda condição histórica e cultural que ajudou a consolidar a filosofia foi a valorização da moeda para mediar relações econômicas. Terceiro ponto, invenção da democracia para tratar de questões políticas. Então, aqui temos um ponto. Na Grécia Antiga, a democracia foi constituída para justamente remediar conflitos sociais, questões políticas. Quarto ponto, a valorização do calendário para medir o tempo. Todos esses elementos têm algo em comum, que é a tentativa racional de resolver problemas práticos da vida humana. Nesse sentido, o surgimento da filosofia está ligado a esse espírito cultural de utilizar a razão para superar todo e qualquer problema. Agora sim, a gente vai se ater um pouco mais a respeito da filosofia. Já vimos algumas condições históricas que provavelmente promoveram a fundação da filosofia no século VI a.C. Então vamos nos ater um pouco a respeito da filosofia pré-socrática, que é a forma como é nomeada a primeira filosofia. Então, o projeto filosófico do século VI a.C. é nomeado hoje em dia de filosofia pré-socrática. Esse projeto ele teve algumas características fundamentais que o definem como tal. Aqui cabe destacar a importância da filosofia elaborada no século VI a.C., porque tal projeto se diferencia da filosofia do século subsequente, século V. Tá? Então, por isso, essa delimitação da importância da filosofia no século VI a.C. Não apenas porque naquele período, naquele século, no período arcaico, a filosofia surgiu, mas também porque ali o projeto filosófico estava norteado por questões específicas. Então, primeiro ponto, o projeto intelectual de oferecer respostas racionais para as questões cosmológicas é o projeto pré-socrático, é o projeto da filosofia do século VI. Então, notem, aqui há as questões específicas tratadas pela filosofia pré-socrática, as questões cosmológicas, isto é, aquelas questões que se referem aos problemas relacionados ao universo, ao cosmos. O que é o universo, como o universo se mantém funcionando,
como surgiu o universo, caso ele tenha surgido, né? Então, essas questões são questões cosmológicas e a tentativa racional de dar respostas a essas questões a gente chama de filosofia pré-socrática. Segundo ponto, a filosofia pré-socrática é cosmológica porque busca compreender racionalmente o cosmos, falamos disso agora há pouco, mas é cosmogônica também, porque ela busca entender o que originou o cosmos, ou mesmo como o cosmos se originou. Bem, então temos que ter isso em mente. A filosofia era cosmológica, isso incluía o problema da origem do cosmos, que a gente chama de cosmogonia, e o estudo mais amplo sobre o cosmos a gente chama de cosmologia, é o estudo mais amplo. Então a filosofia no século VI a.C., ela era a um só tempo cosmogonia e cosmologia. Para tratar disso, os primeiros filósofos falaram de duas categorias. A categoria da arqué, que pode ser traduzida como o princípio fundamental que mantém o sentido último do cosmos. A arqué é a forma como os primeiros filósofos chamavam o princípio absoluto que teria originado e mantido o cosmos. Alguns pensadores, a gente vai ver, eles entenderam que o cosmos não teve um início. Porém, o cosmos, para esses mesmos pensadores, era mantido por algum tipo de elemento, algum tipo de força. Então, essa força é a arqué. O segundo conceito é o conceito da physis, que pode ser traduzida como a natureza física que se apresenta como objeto de investigação para os primeiros filósofos, para os filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos buscavam respostas para o cosmos na physis, ou seja, na natureza física. Daí eles também serem chamados de filósofos físicos ou naturalistas. Aqui a gente pode notar claramente como os primeiros filósofos eles rompem em relação à mitologia, já que a mitologia não procurava na física, na natureza, mas no sobrenatural respostas para aquelas questões que a gente já mencionou aqui, né, como a vida, a morte, ou mesmo o que é o Sol,